O ambiente talvez estivesse complexo para o Bolsonaro e ele pudesse até sair preso dali se ele agisse como ele é, como o Bolsonaro foi no governo dele. Um cara que enfrenta, um cara que fala. Só que é o seguinte, gente, estava televisionado ao vivo para o mundo. Se isso de fato acontecesse ali, ele ia sair muito melhor do que sair preso daqui 20 dias. Exatamente. O meu ponto é esse. Então... Por favor, o meu ponto só é que algumas pessoas no chat já estão me chamando não ligue para as pessoas, mas eu não ligo. Mas é só para ver que a radicalidade, ela não pode permear no nosso meio também. Né? A gente que cobra tanto coerência para os intolerantes do outro lado, não podemos ser intolerantes com opiniões que divergem da nossa. Mas enfim, para quem não compreendeu, o meu ponto é o seguinte... Todas as outras etapas do processo foram feitas com proibição de aparelhos celulares, proibição de filmagem. Essa não. Essa foi televisionada ao vivo. Ou seja, eu concordo com o professor de que o ambiente talvez estivesse complexo para o Bolsonaro e ele pudesse até sair preso dali se ele agisse como ele é. Como o Bolsonaro foi no governo dele. Um cara que enfrenta, um cara que fala. Só que é o seguinte, gente, estava televisionado ao vivo para o mundo. Se isso de fato acontecesse ali, ele ia sair muito melhor do que sair preso daqui 20 dias. Exatamente. O meu ponto é esse. Então, quando a gente fala, né, que a fala dele de piada foi para promover uma reflexão, gente, isso é muito profundo. Reflexão para quem? Concordo. Né? Nós aqui que estamos abaixo dessa classe do STF que fala palavras que nós nem entendemos, não tem reflexão intrínseca. Não há de se lidar com piada. É subjetivo. Não há de se lidar com piada contra a ditadura. Afinal de contas, a gente está numa ditadura ou não está? Porque se a gente estiver numa ditadura, a gente precisa ser sério para combatê-la. O meu ponto é esse. Se eu gosto dele ou não, pessoalmente eu gosto. Mas, para mim, eu tenho a capacidade e a liberdade política de ver que, no meu ponto de vista, ele perdeu uma grande oportunidade. Exatamente. E sabe o que vale aqui também? Vale aquela velha reflexão. Muita gente que tá achando ruim um comentário desse, porque se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro, vamos imaginar isso aí, estaria achando o máximo. E não é. Aí a gente perde a nossa capacidade de raciocínio. Mas vamos lá aqui aos fatos. Por que eu concordo contigo? Lembra que eu falei no começo? Para o público da esquerda, foi um fiasco, para o público da direita foi um sucesso. Porque cada um entende aquilo que quer. Agora, para os indecisos, que são no Brasil é um público tão grande quanto o público de esquerda quanto de direita, o que aconteceu? O Moraes ficou humanizado. Sabe por quê? Porque nas oitivas de testemunhas que não foram televisionadas, a gente viu o horror, que é o tratamento do Alexandre de Moraes, com Aldo Rebelo e com outras testemunhas. O senhor vai preso, ele possesso ali, possuído pelo ritmo ragatanga, não, quer dizer, pelo demônio, apontando o dedo. É um outro Moraes. O Moraes da televisão ficou o Moraes bem-humorado. Querido. Ficou o Moraes, exatamente, deu aquela suavizada na imagem do carrasco que nós descobrimos que ele foi na oitiva das testemunhas. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte, quando a gente joga xadrez, ou dama, que é mais simples, ou qualquer outro jogo, tem regra no jogo, não tem? Então a gente procura fazer uma estratégia conforme a regra do jogo. Qual é o jogo jurídico brasileiro que se joga hoje? É um jogo jurídico sem regra. E como é que a gente pode fazer uma estratégia se o jogo não tem regra? É um vale tudo. É um vale tudo, ok, legal. Então vale tudo para os dois lados? Não, é pior que isso. Porque um lado tem o monopólio da força do Estado, que é o STF. Do outro tem um cidadão que não tem o monopólio da violência do Estado. Então é um jogo que não tem regra e que só um lado pode fazer tudo. Olha que situação.
Então, como é que a gente faz uma estratégia jurídica diante disso? Ora, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo um trabalho intenso para o reconhecimento da aniquilação dos direitos humanos que se promove aqui no Brasil via Supremo Tribunal Federal. Esse nosso problema já subiu para uma escala internacional, onde ainda há regra jurídica. Portanto, qual é a regra que deve ser jogada? A regra que deve ser jogada é a regra internacional, porque não há regra nacional. Vale tudo de um lado só. Portanto, uma vez que já está tudo documentado, todas as nulidades estão documentadas. Bolsonaro, ele começava uma resposta bem e, ao lado das piadas, ele perdeu muito tempo fazendo propaganda dos feitos do governo dele, que nada tinham que ver com a resposta. Por exemplo, na questão do inquérito 1361 de 2018, quando Alexandre de Moraes mentiu dizendo ao Bolsonaro, este inquérito não tratava nada de urna eletrônica. Mentira, tratava sim. Eu coloquei aqui um trecho do inquérito ontem para vocês. Ele poderia ter contraposto. Ele poderia ter contraposto, ao invés de usar esse tempo. Mas eu ainda sou da opinião, Caio, eu sou da opinião seguinte: Bolsonaro não deveria ter respondido nada. Se é para jogar pela regra do internacional, porque já está tudo escrito. As nulidades, é só você confrontar. Pega as decisões do STF e pega o texto da lei do Brasil. Está publicado. planalto.gov.br. Toda a lei está lá e tudo que foi decidido é contrário à lei. É só fazer uma comparação. O fato do próprio Alexandre de Moraes ficar perguntando: o que você acha de mim? Você me ama? Você me aplaude? Por que você me odeia? Não vai elogiar meus cabelos? Porque era o fantástico eu naquela audiência. Então, já que no Brasil não tem jogo, não tem regra, apesar de dizerem internacionalmente que o Brasil tem regras do jogo, essas regras começam com a Constituição e seguem pelas leis, especialmente as processuais. Basta você comparar os fatos e as publicações do STF com as leis, Constituição e principalmente os códigos processuais para ver que nada disso é seguido. Então, de acordo com a regra internacional, já que tudo isso já foi exposto, está sendo trabalhado nos Estados Unidos, em especial, pela aplicação, pela inclusão do Alexandre na lei Magnitsky, o Bolsonaro, no meu ponto de vista, a cada pergunta ele deveria responder: eu não vim aqui para responder perguntas, uma vez que o senhor é um juiz ilegítimo. Isso aí. Perfeito. Eu não vou responder perguntas dentro de um processo que é inconstitucional. E a resposta sempre seria essa: ah, mas isso não seria pior? O jogo já é de cartas marcadas. Já está feito. E internacionalmente uma frase curta É isso aí. e repetida e batida várias vezes faria muito mais efeito. Porque tem o seguinte, e para quem não entendeu o que eu estou falando, é o seguinte. Como é que eu posso dizer para você nunca esquecer, você que está em casa? Se a pessoa, estou falando de mim, tá? Tem com lugar de fala. Se o sujeito não é gay, ele não dá o rabo. Não dá. Ah, eu não sou gay, mas eu vou dar o rabo porque nessa conjectura estão pedindo só para eu dar um pouquinho. Isso torna você gay. Quando você está dentro de um processo ilegítimo que está tentando ser mostrado para o mundo como ilegítimo, você não pode legitimá-lo entrando nessa dança. É isso que eu quero dizer, compreende? Padre, posso fazer só Compreende um comentário? o que eu quero dizer? Desculpa, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. O que você falou está certo, o que o Caio falou também está certo. A minha angústia é que eu imaginei que o Bolsonaro iria para o enfrentamento. Por isso que eu imaginei que ele ia ser preso. E quando eu olho para o lado e vejo aquela falsa direita que só quer ascender o poder e aparecer, isso é que me angustia, porque esses vão traí-lo. Mas a grande questão é a seguinte: o que o Bolsonaro poderia ter feito ali? Ele caiu na estratégia que o STF montou.
Quando você confronta as estratégias, o STF fez o seguinte: vamos divulgar para o mundo como eu sou humanizado, o que vai desmentir aquilo que estão falando no mundo ao meu respeito. O Bolsonaro apostou no seguinte: eu não vou ignorar, porque se ele ignora e segue, ele vai receber uma paulada, não tem problema, mas ele é vítima. Eu não vou por enfrentamento, porque ele, mais do que eu, se eu já olho no meu entorno, só vejo covarde e mau caráter, imagina ele. Sabe? Aí ele pega e diz: não, eu não vou por enfrentamento, porque eu vou estar sozinho. Certamente ele deve ter concluído isso. Mas quando ele foi para se defender da maneira, com lisura, com simpatia, com gentileza, imaginando que isso vai para o mundo, mostrando que ele está sendo vítima e ele é um cara humano, ele acaba caindo na lógica do martírio, esquecendo que no Brasil o martírio dura até o próximo carnaval. Exato. Aí tem muita gente que escreve aqui, deveriam ter assessorado melhor o Bolsonaro. Lembra o que aconteceu há 3 semanas? Tiraram do Bolsonaro, quem tirou? O STF, mandou uma mensagenzinha que irritou a Michelle, e ele perdeu o melhor assessor de comunicação que ele já teve, o Fábio Weingarten. Sim. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.